Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Fisiocast. É sempre uma honra muito grande receber vocês aqui para mais um episódio. Para você que não me conhece, me chamo Felipe Scher e estou na companhia do meu amigo Fred Rezende. Fala Fred, seja bem-vindo. E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do Fisiocast para falar de coisa boa. Então, vamos falar sobre o que hoje, Felipe? Eu tô pensando da gente falar sobre perfume do Cebolinha da Jequiti. O que você acha? Pô, aí tu avacalhou, cara. Na verdade, a gente vai falar hoje sobre dinheiro, né? Novidade a gente falar sobre dinheiro, mas a meta continua sendo essa. Falar sobre dinheiro. E no episódio de hoje vou trazer um convidado especialista, o maior conhecedor, aquele que mais domina sobre dinheiro no mercado de fisioterapia no Brasil e, quiçá, no mundo. A pessoa que foi ver a aurora boreal lá na Noruega. Sabe de que eu tô falando, Fred? Acho que sei, hein? É isso. Hoje o bate-papo é com o meu queridíssimo Fred. E pra gente já começar lá de largada, Fredão, vamos de frente com o Cher, não é de frente com a Gabi não, mas de frente com o Cher. Vou te dar meu óculos aqui pra tu botar isso. Cabeça. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Sei que você gosta muito dessa parte de finanças, gosta muito dessa parte de investimentos. Você já comentou algumas vezes aqui nos episódios como começou, né, esse seu desejo na época do que eu estava no hospital e tudo mais. Mas conta pra gente, como começou a parte de estudo? Como é que você começou a se dedicar, de fato, não a aplicar, mas estudar a parte de investimentos e de finanças, sendo fisioterapeuta? Tendo em vista que todo mundo fala que a gente que dá saúde só gosta de biologia, né? Sim. Cara, então, eu comecei, foi lá em 2020, 2020, início de 2020 ali, próximo da pandemia, eu vi o story de um empreendedor que eu gostava, e aí ele indicou 3 livros, né, para ler. Um era Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, e o outro era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aí eu comprei esses 3 livros, e o primeiro que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária, que assim, eu já li esse livro 2 vezes, já participei do treinamento que ele fala no livro, e aí o segundo livro foi o Pai Rico, Pai Pobre, e o terceiro, Como Influenciar Amigos e Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Então, quando eu li ali o Pai Rico, Pai Pobre, aí eu comecei a entender um pouco mais sobre finanças e aquilo ali me despertou algo que já tinha dentro de mim, que eu queria aprender a investir meu dinheiro, mas assim, na minha família não tem ninguém, não tinha nenhum amigo que poderia me dar esse suporte, e aí foi depois que eu li aquele livro que me despertou essa vontade, e aí desde então nunca mais parei. 2019, perdão, falei 2020, mas foi 2019, início de 2019. É bem legal, os 3 livros que você falou, eu li os 3, gosto bastante deles. Pai Rico, Pai Pobre, eu tenho minhas controvérsias, porque se trata de um outro tempo, de uma outra realidade, vai ter que ler para saber do que a gente está falando, mas é interessante porque é um pouco uma quebra de paradigma, né? Porque a gente vive de uma realidade, como eu citei, né? O investir é falar de matemática, e a gente vem de uma realidade que se fala muito sobre biologia, ciência, mitocôndrias, ribossomos, lisossomos e por aí vai. Entrando nessa seara foi lá em 2019 que você começou a estudar. Em que momento você olhou e falou assim, beleza, já estou dominando um pouquinho, agora está na hora de eu começar a aplicar o que eu aprendi? Então, já foi de imediato? Não, eu comecei a investir no final de 2019. Então, eu tinha um dinheiro, porque desde sempre, assim, desde criança mesmo, né? Meus pais sempre falam isso, eu sempre tive essa questão de guardar dinheiro. Então, eles me davam mesada e eu sempre fazia sobrar dinheiro. Eu costumo brincar, assim, que comecei a empreender quando era mais novo, cara. Porque tinha na época de festa junina, eu gostava daquelas paradas, de estalinho, bombinho e tal, era moleque, e aí tinha uma loja que a gente sempre ia, pedia pro meu pai me levar nessa loja, aí meu pai comprava caixa pra mim, com várias, e aí eu ficava com 2, 3 e vendia o resto, mano. Eu já comecei cedo, né? E aí eu sempre tinha um dinheirinho e tal. Meus pais, tanto que mais novo, meu apelido na família era Tio Patinhos, que eu sempre tinha um dinheirinho. Então eu comecei daí.
essa questão do dinheiro, eu sempre tive isso, mas nunca a questão do investir em si. Então, foi em 2019 que eu tinha um dinheirinho, né? Como eu sempre tinha o hábito de guardar dinheiro, não investir, eu comecei a investir. E aí eu já tinha um pouquinho de conhecimento ali do que era, e coloquei um pouco ali na renda fixa, dentro de um CDB, fiz minha reserva de emergência, e aí eu comecei a estudar mais ali sobre renda variável, e comecei a comprar um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de ação ali no final de 2019. Foi quando eu montei, assim, minha primeira carteira. Mas você foi na cara e na coragem ou você foi estudar, foi aprofundar? Não, então, comecei a estudar ali de livro, internet, vídeo, pesquisando, olhando, e comecei a entender e comecei a arriscar. Eu falei, cara, vamos ver aqui. E aí coloquei o dinheiro lá, e aí você começa a ver o dinheiro crescendo, você fala, pô, esse negócio tá dando certo. Acho que funciona, vamos continuar. Tipo, a gente tá nadando em moeda ultimamente, filho. Brinca. Tá de braçada na piscina dele, ó. Aí foi em 2019. E aí, cara, eu sempre fui aficionado por dinheiro. Mas, assim, não... Você tá aí me assistindo, não me interprete mal. Eu sempre fui ambicioso em ter muito dinheiro, porque talvez você não tenha passado por nenhuma dificuldade, talvez você não vai entender essa minha ambição por ter mais dinheiro. Mas quando você passa por algumas dificuldades financeiras na sua vida... você tem algumas ambições e algumas coisas que te movem e que te fazem olhar para trás e saber para onde você não quer voltar. Então, essa ambição que me move até hoje de saber de para onde eu quero ir e para onde eu não quero voltar. Então, essa ambição de querer sempre mais, não só pelo dinheiro em si, pela moeda, e sim por tudo que pode proporcionar para mim, para minha família. Então, tudo que eu consigo fazer hoje, a maioria das coisas é só o dinheiro que vai proporcionar, né? E é muito louco você trazer assim, falar sobre isso, né? Ontem eu tava no projeto com meu filho que nada, eu tava conversando com uma mãe, eu tenho um amigo meu que ele trabalha no Fluminense, Carlos, beijo Carlos! Ele é scout no Fluminense e ele fala que muitas vezes a pessoa não dá certo no esporte porque ela não vivenciou a dificuldade na vida. Porque ela não passou, não teve essa questão de eu preciso estar ali, preciso me dedicar, preciso fazer para que eu consiga alcançar. E quando você traz uma realidade diferente, não tem nada a ver com esporte, mas uma realidade diferente do tipo, né, eu entendi que eu preciso guardar para que eu não volte a vivenciar o que eu já vivi no passado. Aí eu te pergunto, não é uma questão de crença. A gente já falou aqui várias vezes sobre a questão de crença, que dinheiro é sujo, de ambiente e tudo mais. Mas na opinião do Fred, o quanto a mente influencia no ato de guardar e investir dinheiro? 100%. Que eu costumo dizer que dinheiro, cara, é emocional demais, assim, sabe? Então, se você tem qualquer compensação ou descompensação emocional, principalmente relacionada a dinheiro, cara, isso vai interferir completamente. Então, você entender mais ali do teu psicológico é fundamental. Então, cara, uma das coisas assim que mais me mantém resiliente é pensar em todas essas coisas, sabe, que já passei e hoje, assim, graças a todo o meu esforço, eu não preciso mais me preocupar tanto com isso. Mas, cara, você manter ali tua cabeça forte e isso faz toda a diferença. E você falou essa questão de cabeça, eu me lembrei agora de uma história do meu pai. Meu pai é militar e tudo mais, a gente viajou por vários lugares, meu pai serviu em vários lugares, só que meu pai vivenciou, isso que você falou, eu não vivenciei diretamente porque meu pai não permitiu, mas ele vivenciou, então ele traz muito da história dele pra gente compreender que nem tudo é tão fácil. E quando a primeira transferência que meu pai teve foi do Rio para São Paulo. Então, assim, ele entendeu que para que ele conseguisse crescer financeiramente falando, para que ele começasse a investir, ele precisaria se deslocar do Rio de Janeiro para outro lugar, ir para outra cidade, ó, que era onde ele ganharia a transferência. E quando ele foi para essa transferência, ele recebeu lá o soldo de transferência, de mudança, e ele foi apertando da onde dava para a transferência. E ele conta até hoje. Acho que deve ter uns 30 anos essa transferência. E ele conta até hoje que quando ele fez a transferência, a minha mãe ficava na cabeça dele do tipo, vamos comer no restaurante tal. Aí ele fala assim, não, eu não tenho como pagar. Ela falou assim, como você não tem como pagar? Você recebeu a transferência, recebeu o dinheiro e tal. Aí vem a pergunta. Você falou que a questão do dinheiro é muito emocional. O ambiente que a gente tá, as pessoas, o quanto o Fred, dentro desse processo,
vivenciou situações do tipo, Fred tá lá querendo trocar o celular, já que a gente fala tanto do celular, né? Fred querendo trocar o celular. Aí o Fred olha e fala assim, putz, não dá, eu tenho que aplicar, tenho que investir, tenho que guardar. O quanto que você precisa ser blindado dentro do ambiente para não permitir com que as pessoas que estão à sua volta fiquem te bisuntando até o ponto de você falar assim, tá bom, eu tenho, vou comprar. Cara, isso é muito difícil, porque constantemente, né, você é influenciado por isso, pela questão da tomada de decisão com a tua grana. A gente é constantemente bombardeado de influências negativas nesse sentido, né, de você tem que ter o celular novo, você tem que ter a roupa nova, você tem que ter o carro novo. E até esses dias eu postei um story falando, foi em 2017. Cara, eu sempre tive o sonho de ter o Lancer, sabe? Então, por causa do Need for Speed, né? Eu jogava aquele jogo, então, cara, era o meu sonho ter aquele carro. E aí surgiu a oportunidade de ter aquele carro. Eu tinha um Gol, era a 5ª geração, o carro tava praticamente zero, cara. Assim, perfeito, não tinha por que trocar aquele carro. Mas eu era movido por esse sentimento de tipo, pô, eu tenho grana, eu consigo comprar, eu vou comprar, eu preciso disso. Você alimenta ali o teu ego. E aí eu fui lá e comprei. Assim, cara, no primeiro mês é absurdo, é uma sensação incrível. Só que daqui a pouco aquilo ali passa, meu irmão. E aí as contas começam a chegar. E aí eu nunca vou me esquecer do dia que eu tive que fazer a manutenção da roda do carro, era um Aro 18, pô, carro lindo. E aí, o cara foi consertando e tal, pô, 3 mil, era o salário que eu ganhava no hospital. Aí eu falei, cara, 1 mês do meu trabalho para consertar o carro. Não tem necessidade de eu ficar com esse carro. Sem contar que o seguro era muito mais caro, eu acabava gastando muito mais. Então, eu fui ali influenciado, isso desde novo, assim, os amigos, você vê os amigos trocando de carro, você vê o amigo, pô, melhorando, você fica, pô, eu tenho que fazer isso também. Você fica, quando você é moleque, você vai querendo, sendo movido por por esse ego de estar ali, meio que numa competição com teus amigos, né? E aí, depois disso, aí, estudando sobre finanças, eu entendi que é muito comportamental, cara. Porque às vezes você compra isso, às vezes mais pro outro do que para você, sabe? Então, tanto que, pô, ano passado eu vendi meu carro. Porque não fazia sentido eu ter carro. Eu não tava quase mais usando carro, eu ia ter o carro para quê? Então, hoje, eu consigo me blindar disso, entender, porque eu entendi, né? Você primeiro entende, se conscientiza do problema, para depois você se blindar dele. Então, hoje eu consigo, cara, tranquilamente entender em que momento eu tô sendo influenciado ou não. Então, pô, você vê, eu vendi meu carro e comprei uma bike elétrica, mesmo. Assim, totalmente. Você olha assim, eu poderia ter o carro dos meus sonhos de novo, que é uma Mercedes? Sim. Qual é a necessidade? Zero. Pra que eu vou comprar isso? Então, tipo, vendi meu carro que eu tinha, investi todo o dinheiro e comprei uma bike elétrica. E tá feliz, sorridente, desfilando e passeando pelo Rio de Janeiro. E viajando. Zona Sul. E viajando todo ano. Que era uma coisa que eu não fazia também, por conta de crença, às vezes de não vai faltar. Se eu não viajar, se eu gastar viajando, vai faltar para um momento que eu preciso. E muitas vezes foi por conta disso. E um livro também me ajudou nisso. Qual foi o livro? Morra Sem Nada. Esse eu acho que não li, não. Acho que você já me falou sobre isso. Eu acho que ele tá na minha lista. Vale a pena. Então, aí isso eu tinha muito bloqueio em relação a justamente gastar o dinheiro por conta disso. Com medo de faltar. Então, esse livro me ajudou muito. Vou pegar nessa do faltar e da viagem, que acredito que caixe muito bem. Como é que o Fred hoje orientaria? Não como você faz, mas como é que você orientaria, ou como você orienta, já que você trabalha com consultoria e mentoria, né? Como é que você orienta as pessoas a distribuir a receita que ele possui? Então, eu costumo, tem, digamos assim, uma base para dividir as finanças. É essa a pergunta, né? Você fez, beleza. Cara, que você vai escutar muito isso. É o 50, 30, 20 básico ali, que é o quê? 50% ali do teu faturamento, da tua renda para você pagar tuas contas, 30% para você viver ali, ter um lazer, e 20% para você, se você tem dívida, pagar a tua dívida. Se você não tem dívida, melhor dos cenários é você investir esse dinheiro em conhecimento, investir
para construção de patrimônio, investir de alguma forma. E muita gente, mas 20% eu não consigo. Beleza, no mínimo 10%. 10% no mínimo você tem que dedicar para o seu eu do futuro, para você construir valor para você no futuro, que a gente tem que viver pensando no amanhã, porque ele pode existir, ele vai existir. Na conjuntura normal, ele vai chegar. Exato, porque não dá para cantar, só se vive o hoje. O cara, normal. Amanhã chega e ele pode ser muito perigoso. Eu não vou citar o nome da empresa, mas teve uma empresa uma vez que eu comprei seguro, não era de vida, era um outro, faziam uma pós de 35 anos e tal, e você só perdia dinheiro. Eu parei um dia pra fazer a conta, de fato. Não sou muito bom de conta, não, hein? Mas parei pra fazer a conta e falei assim, cara, só tô perdendo dinheiro dentro desse processo. Dinheiro. Porque a promessa era essa. Ele é vantagem se eu morresse hoje. Assinei o papel, morri. É vantajoso. Assinei o papel, não morri, acabou a vantagem. Daqui a 35 anos você perdeu. Pior do que previdência privada. E aí vem esse ponto também, né? Dessa divisão e dessa percepção na maturidade, você falou da mentalidade que a gente tem que ter. Pro Fred hoje, o que é mais importante? Não pro Fred, mas orientação para quem está nos ouvindo. O que é mais importante? A construção da reserva ou o pensamento na aposentadoria? Ou, na opinião do Fred, vou pelos dois caminhos, eu faço os dois ao mesmo tempo? Cara, então, primeiro, para qualquer pessoa, tanto pro Fred quanto para qualquer outra pessoa. O Fred que o Fred já fez, entendeu? Então eu falei assim, não vai colar pro Fred que essa ele já tem. Mas se eu fosse começar do zero, reserva de emergência. Porque assim, se hoje você, independente do teu salário, se tem algum imprevisto financeiro, teu carro quebra, teu filho fica doente, você tem que pagar um médico a mais, um remédio a mais, qualquer coisa, se você não tem de onde tirar, você está endividado. Então, o primeiro ponto é montar uma reserva de emergência ali para te dar uma segurança. E aí, o que é o mínimo de segurança? É você ter ali pelo menos 3 meses do teu custo de vida básico. Então, se teu custo de vida é R$3.000, multiplica por 3, R$9.000 você tem que ter de reserva. Fred, eu não tenho R$9.000. Beleza, começa com 100, 200, 300 e vai, todo mês. Um dia você vai conseguir chegar lá. E aí, o que isso aconteceu, assim, na verdade, o que aconteceu comigo? Isso foi me motivando a querer chegar cada vez mais rápido lá. Então, eu enxuguei muito os meus gastos para construir minha reserva mais rápido. E aí, muitas vezes, a pessoa não quer abrir mão de prazeres imediatos pensando em ter mais qualidade de vida no futuro. E aí, às vezes, paga um preço muito caro por isso. O que seria enxugar os prazeres imediatos? Cara, então... Só para quem tá do outro lado entender o que ele vai enxugar, isso, né? Vamos lá. Assim, às vezes você entender que não vai dar para você comer no restaurante todo final de semana, entender que às vezes você não precisa ter 3, 4 streamings quando você assiste só um. Você ir enxugando esse tipo de gasto que muitas vezes parece bobeira, mas no final do mês dá muita diferença. Igual, por exemplo... carro de aplicativo. Baratinho, R$15. Só que é R$15 aqui, 20, 25, 30, e você vai gastando ali o tempo inteiro por esse conforto. Cara, e aí às vezes você paga uma conta cara. Falo isso por experiência própria. Cara, quando eu morava em Campo Grande, trabalhava no centro, né, Tijuca, cara, eu ia de trem, meu irmão. Ia de trem e depois andava. Eu nem pegava ônibus, porque eu não queria gastar o dinheiro da passagem. Eu ia andando para não gastar. Naquela época eu fazia isso. E, cara, vivi durante muito tempo assim. Só que todos os dias que eu pegava o trem, eu pensava, isso daqui não é a vida que eu quero levar o resto da minha vida. Isso daqui não é pra mim. Cara, eu ficava... Aquilo ali me incomodava muito, meu irmão. Me incomodava muito. Então, eu fui movido por esse incômodo de ficar 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, perder... A cada 6 dias de trabalho, eu perdi um dia da minha vida no transporte público. Isso era o que mais me movia. É ser inconformado, né? Exato. Acaba que se eu não me engano, você fez uma postagem falando sobre isso, sobre a questão do conforto, né? Sim. Cara, até hoje, assim, eu poderia comprar muito mais coisas, mas eu seguro muito porque eu penso no meu futuro, cara. Eu penso em ter outras experiências. Então, eu tô constantemente, assim, regulando. Eu não deixo de fazer muita coisa, mas eu também não vivo gastando igual maluco.
Eu faço certas contenções. Pô, esse mês gastei muito, vou segurar, seguro. Mesmo sem precisar, sabe? Porque eu tenho um objetivo maior do que esses desejos imediatos. O objetivo de alcançar ali uma independência financeira mais rápida, de ter mais independência financeira. Você levantou uma bola. Vou levantar o livro porque eu sei que você já leu e eu gosto muito dele. Morgan, em Psicologia Financeira, ele traz para mim um conceito que me lembra muito de um trelelê que aconteceu no seu Instagram. O Fred é o catador de hater, entendeu? Então eu vou citar muito o Fred hoje porque o hater sempre vai pra lá, nunca vem pra cá. Eu até queria ter uns que viessem pra cá, mas nunca vem, vai sempre pra lá. Aí ele fez uma postagem falando sobre do Flávio Augusto, do bilionário. Dá uma olhada lá. Tem lá o vídeo no Instagram dele, lá do Flávio Augusto. E deu um monte de gente falando e acontecendo. E Morgan, ele fala sobre 2 bilionários. Ele fala sobre Graham e ele fala sobre Buffett. 2 economistas de investimento e tal. E o conceito que ele traz é muito do que você está falando. Para mim, a grande lição que eu tirei do livro, depois você me conta qual foi a sua, né? Mas a grande lição que eu tirei do livro foi, tanto Buffett como Graham, eles construíram o império, a riqueza deles, pensando no futuro, em algo que eles nem imaginariam que poderia vir a acontecer. Então eu conto para as pessoas, quando eu li o livro, a imagem que eu tinha era daquele filme 2012, em que o mundo tá acabando e tudo mais, e só entrou lá no barquinho da salvação, só quem tinha muito dinheiro. Tanto é que o personagem principal do filme, ele tem que entrar pelo duto para conseguir, porque não tinha dinheiro para estar naquela embarcação. Então é muito isso. Então quando eu li, eu falei assim, é isso aqui que ele tá me ensinando. E se eu quero ser salvo no fim do mundo, entrar na arca, pelo livro, é pelo dinheiro. Então eu preciso ter verba para que eu consiga me colocar dentro daquela situação. E tem, assim, a gente não precisa ir muito longe, aqui no Brasil também tem o Luiz Barsi, né, que tem 92, talvez, não sei exato, mas tem mais de 90, e até hoje ele investe pensando no futuro, pô. Então é muito louco, né, você parar pra pensar que o cara com mais de 90 anos investe pensando no longo prazo. Então, isso é muito louco você parar pra pensar. Que é Matusalém? Exato. Não, é isso, é o pensamento, né? E até hoje, ele mesmo ganhando por 1 milhão por dia de dividendos, ele não gasta 1 milhão por dia. Porque ele entende que não tem necessidade. E que não tem necessidade, entendeu? Sim. Então, e falando desse aspecto do dinheiro, até pensando na parte que você falou da arca e tal, mas, cara, se você for parar pra pensar, quando você tá mais velho, a vida é muito mais cara. Plano de saúde é absurdamente mais caro, provavelmente você vai precisar de remédios que você não precisa agora, você vai ter custos muito maiores. Você vai ter muitos os seus gastos vão aumentar absurdamente, então você vai precisar de mais dinheiro no futuro. Não tem outra escapatória se você não pensar nisso lá na frente, né? E é uma coisa que a gente fala muito, do INSS, cara. O INSS ele já está dando problema hoje, já está faltando dinheiro para pagar hoje. Imagina daqui 20 anos, 30 anos. As pessoas não param para pensar nisso. Assim, complementando o que você falou do INSS, e é a conta básica, né? Hoje, assim, existem as pessoas que não pagam, então essa aí eu não vou nem citar, que minimamente deveria estar cumprindo o que diz a lei, então pagasse o mínimo, mas tem muitos que pagam sobre o teto, então o teto hoje está na casa dos 7 mil e pouco, 8 mil. 8.500 então, talvez. Paga sobre o teto. E não recebe o teto. Não é nem por esse caminho que eu vou. Assim, não viveria com o teto hoje. Sim. Porque assim, a pessoa que está pagando pelo teto deve estar tirando na casa de 16, 17, 20 mil reais de custo que tem, de dinheiro que recebe. Aí eu falo assim, cara, quando eu penso em investimento, o que eu penso é isso, assim, se eu for me aposentar e eu não tiver o dinheiro guardado, se eu depender de fato do INSS, eu não vivo hoje. E tem um dado do IBGE que mostra que só 1% dos aposentados pelo INSS são independentes financeiramente. 1%. O resto ou precisa de ajuda de parente, familiar, caridade, ou precisa continuar trabalhando. É muito louco, né? Ou então vai abrindo mão de tudo, né? Exato, exatamente. Mão de tudo. Não abriu quando era jovem, que poderia amealhar, juntar, guardar, vai ter que abrir quando ficar mais velho, que na hora que teoricamente não dá pra abrir. Que não vai dar mais, não vai dar mais. Tipo, você já chegou lá na frente, já perdeu muito tempo, né? É o que eu falo, você tem que aproveitar agora, pô. Então eu comecei a investir com 30 anos, cara. Aí eu fico, às vezes,
Tem gente que me pergunta ali, pô, às vezes tem 25, eu falo, meu irmão, você tem... Hoje eu tenho 37, né? Aí você fala, pô, meu irmão, você tem tempo pra caramba aí pra investir, você tá na minha frente, pô. Na corrida, você tá na minha frente, você tem mais tempo do que eu, pô. E é isso. Voltando à questão da reserva de emergência, já que você falou que ela é extremamente importante, todo mundo tem que ter. Rapidinho, falei errado. Falei que comecei a investir com 30. Não, pô, tenho 37. Eu comecei a investir há 6 anos atrás, 31. Fiz as contas erradas. Foi mais rápido do que eu. Pensei que ele ia deixar só... Quando a gente fala com convicção, eu aqui falo assim, 36, é isso? 30, 37, 25. Tá recalculando, é visto há 6 anos. Eu tava aqui, ó, supletivo. Isso aqui é só pra quem tem referência. 6 não, 5, cara. Pô, tô ficando maluco. Thiago, tem uma calculadora aí? Pode dar o meu amigo? 5 anos. Pode dar uma forcinha nele aqui na conta? Sabe o que é isso? É porque eu fiz já tá com reserva de recente, emergência organizada, já tá com a aposentadoria definida, já tá com independência financeira, tá, ó. Tá igual o coroa lá de 92 anos. Perdido. 1 milhão de rendimento todo dia, né? Nem por mês, né? Todo dia. Porque todo dia ele posta lá um rendimento entrando. Mas voltando pra cá. Pensando em reserva de emergência. Aí vamos trazer um conteúdo mais denso agora. O que é mais importante pra pessoa pensar? Pegar o dinheiro que ela vai guardar visando rentabilidade ou visando liquidez desse dinheiro? Reserva de emergência é segurança e liquidez. Existe uma pirâmide, né? É uma tríade que é impossível, né? Você não consegue ter liquidez, rentabilidade e segurança no mesmo investimento. Então, você vai ter que abrir mão de um desses 3 quando você escolher o investimento. E aí, pensando em reserva de emergência, a gente abre mão da rentabilidade. E aí, quando fala rentabilidade, não vai render, Fred? Não, vai render, só que a proposta do investimento não é pensar em rentabilidade, é pensar em liquidez e segurança. Já que eu fiz uma pergunta de inteligente, agora você explica pra gente o que é cada um. Então, liquidez... Eu só fiz a pergunta pra parecer que... Caraca, pô, o menino entende, hein? É pra ficar gravado pra vocês entenderem aí que tem uma diferença ali. Agora você traz a explicação pra gente. A liquidez é a capacidade que você tem de liquidar aquele investimento, de vender aquele investimento. Traduzindo, é ter esse dinheiro na tua mão de volta, tá? Então, alta liquidez é que você consegue ter esse dinheiro mais rápido na tua mão. Segurança porque você vai colocar ali no investimento em uma instituição financeira segura, que você pode ser ou num CDB, que é como se você emprestasse o teu dinheiro para o banco, e aí você vai escolher um banco grande, de confiança, bem consolidado para você fazer isso. Aí você coloca lá, então ele está ali seguro, ou emprestar para o Estado, que é através do Tesouro Direto. Essas são as opções mais seguras que você tem, e aí... A liquidez é isso, são ambos investimentos que têm altíssima liquidez, o Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária, que renda pelo menos 100% do CDI. Ambos são investimentos de altíssima segurança e altíssima liquidez. E aí rentabilidade hoje está em 15% ao ano. Então é uma rentabilidade alta. Então, aí, Fred, e a rentabilidade mais alta... que é onde você talvez entra ali na renda variável, que aí você abre mão um pouco de segurança, tá? Então, você abre um pouco mão ali de segurança quando você vai ali para a renda variável, pensando mais em liquidez e rentabilidade. Por isso que vai ter que abrir mão ali quando você escolher os investimentos. E isso vai muito do perfil de cada um. Pensando em renda variável, já estou pensando mais na minha aposentadoria e menos no meu... Exato. Pensando na emergência, renda fixa, CDB, 100% do CDI, liquidez diária ou Tesouro Selic. Tem alguma coisa que eu tenho que pagar nesse meio do caminho ou é igual poupança? Coloquei o dinheiro, quero meu dinheiro de volta, ele vai, tá? Então, você tem ali, quando você coloca o dinheiro lá, nos 30 primeiros dias você tem ali o IOF, se você resgatar, você paga uma taxa de IOF que ela é regressiva. E o imposto de renda também, ela é uma tabela regressiva, que, se eu não me engano, começa em 27% e termina em 15%. E aí, o desconto... Isso, cara, é uma coisa que as pessoas... mas eu tenho que pagar imposto de renda. O imposto de renda é sobre o lucro, tá? Ele é tributado ali sobre o lucro. Você não vai precisar pegar do teu bolso e pagar, não. Quando você resgatar o dinheiro, ele vai descontar o imposto de renda do lucro. Então, fique tranquilo, que mesmo com o desconto do imposto de renda, ainda assim rende muito mais do que a poupança, na maioria das vezes até o dobro do que a poupança, tá? Então, isso é um outro pensamento errado que as pessoas têm. Não, eu vou pagar imposto, então não vale a pena. Deixar na minha conta parada. Exato. É pior vou botar ainda. no colchão, Exato, embaixo do meu colchão. Esse é um pensamento que eu também tinha.
Então, por isso que precisa estudar, conhecer, e aí eu sempre falo isso para os meus alunos, cara, esquece isso, o desconto é sobre o lucro, então vai tirar do dinheiro que, teoricamente, você não vai pagar, e só vai descontar do que já rendeu. Show. E pensando nisso, para que a pessoa... Eu entendi, espero que você tenha entendido também, se não entendeu, comenta aqui embaixo, que a gente traz depois de novo essa parte. Mas, pelo que eu entendi, primeiro passo, renda fixa. Primeiro passo, emergência. Reserva, isso. Para emergência, CDB, tesouro. Se eu tiver que recolher antes, vou pagar imposto só sobre o meu lucro. Show. Mas como é que eu faço para me organizar, para entender o quanto eu tenho que gerar de reserva? Você falou assim, beleza, tem que ter lá 3 meses dos meus custos. Mas eu não faço nada dos meus custos. Como é que eu me organizo para entender esse bagulho aí, essa bagunça toda? Que assim, a única coisa que eu sei é, boleto chegou, paguei o boleto. Fui lá no Mio, fui na Lagoa, que o Fredão gosta de andar com a bicicleta dele na Lagoa. Fui lá na Lagoa, quero comer meu Mio com água de coco, Pix, tirei Pix. Mas como é que eu me organizo nesse Paranauê todo? Boa. Cara, então, tem a forma mais trabalhosa, que seria você utilizar ali o boa e velha papel e caneta, que aí se dá um pouco mais de trabalho. Tem uma outra, para quem gosta de um pouquinho mais de tecnologia, ele vai pro Excel, que aí também tem muita gente que não gosta, e tem a opção mais prática atualmente, que é você utilizar a inteligência artificial a seu favor, tá? Então, hoje tem o nosso patrocinador, que é... Chama o patrocinador, Thiago. Que está aqui para justamente auxiliar nisso, que é a Olivia, que, para quem não conhece, é uma inteligência artificial que vai te ajudar a organizar a sua vida financeira. Então, você vai lançar ali todas as suas despesas através de mensagem de voz, mensagem de texto, print do cartão, do gasto do cartão, foto do comprovante, enfim, você manda da sua maneira, que a inteligência artificial vai reconhecer e vai categorizar cada um dos seus gastos. Então, diariamente, ela vai te mandar um relatório do que você gastou. E no final do mês você pode pedir um relatório dos seus gastos para você ter clareza de para onde está indo o seu dinheiro. Então, pensando em organização financeira, você vai entender ali quais são os seus custos. E aí, no final do mês, você usou ali a Olivia, mandou todos os seus gastos, no final do mês você vai ver, o meu custo fixo é esse aqui. É só você pegar aquilo ali e você mandar para a Olivia. Olivia, eu quero construir a minha reserva de emergência. Pode me ajudar com isso? Ela vai olhar o seu custo fixo e vai entender, claro, quantos meses você quer da sua reserva. E aí você vai dizer o quanto você quer da sua reserva, a Olivia vai te ajudar ali no planejamento. E aí você pode pedir para ela te ajudar também. Olivia, de acordo com os meus ganhos, com o meu salário, como eu consigo me planejar para isso? Ela vai fazer a conta para você e vai te mostrar quanto que você vai precisar separar por mês para você construir a sua reserva de emergência. Então você vai saber exatamente o quanto você tem que guardar e o quanto tempo você vai demorar para conseguir construir aquela reserva de emergência. Tudo direto no seu WhatsApp, muito simples e prático, e você não precisa entender nada sobre finanças, não vai precisar fazer nenhuma conta. É um contato ali no WhatsApp para você mandar essas informações e ela te ajudar com suas finanças. É uma assistente financeira 24 horas por dia, trabalhando por você e para você. É isso, QR Code na tela, acessa agora. Dessa vez pode acessar agora. É isso. Acessa agora, garanta! Só acessar lá, a gente também vai deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem a Olivia. É isso. Bom, já tá tudo fácil agora, né? Pô, não tem mais desculpa, né? Acabou a desculpa. Mas já que a gente tá falando de desculpa, mesmo com as ferramentas, mesmo com as possibilidades, mesmo com papel e caneta, vamos pegar o mais arcaico. A Olivia tá no concurso da excelência. Exato. Mas no papel e caneta, voltando à dificuldade do profissional para ele chegar no livro, para ele usar o Olivia, né? Na sua opinião, o que bloqueia a pessoa fazer esse controle? A colocar no papel, com papel e caneta, botar no papel. Na opinião do Fred, qual é a maior dificuldade, o maior bloqueio que a pessoa possui? Cara, o primeiro é o hábito mesmo, que muitas pessoas não têm o hábito de anotar os gastos. Primeiro é isso, porque é hábito mesmo, quando você não tem, fica muito difícil. E uma que é muito comum é o medo. E aí, como assim medo? O medo de enfrentar as suas contas, que foi você mesmo que fez às vezes.
Então as pessoas têm medo. Cara, várias vezes o cliente, não, pô, eu tenho medo de olhar para minha fatura. Não, eu tenho medo de ver quanto eu gasto. Pô, mas você tem medo de olhar o quanto você gastou. Então, assim, é você vencer esse medo, porque se você não vencer esse medo, o maior prejudicado vai ser você e muitas vezes a sua família. Então, é a gente ter responsabilidade financeira que a gente vai precisar enfrentar esse problema que a gente mesmo criou. Tá? Então, para entender o tamanho desse problema, quando fala de finanças, né, depois do adultério, a maior causa de separação são problemas financeiros. Então, assim, a parte financeira, ela interfere muito na vida de qualquer pessoa. Tá? Então, a gente precisa olhar. Se a gente não olhar para isso, a gente nunca vai entender qual é o real problema que a gente tem. Mas é isso. E eu pensando que era só uma traição, tigrinho acabando com os casamentos. Ainda tem isso, né? Ainda tem. E é muito louco, né? Porque as pessoas não têm. Você fala muito sobre essa questão da dopamina, né? Da necessidade extrema, daquele momento e tudo. E minha pergunta é exatamente por aí, né? Na sua opinião, a pessoa ela tem medo. Mas por que ela não controla esse medo não gastando? O que gera esse descompasso na pessoa? Ela não quer controlar, ela tem medo de controlar porque ela vai, pelo que ela pode vir a encontrar, mas por que ela, do lado de cá, ela não reduz esse gasto? Essa é boa, hein? Cara, porque assim, tem muitas variáveis envolvidas. Eu já vi tanta coisa diferente que muitas vezes vem de comportamentos, às vezes lá da infância, sabe, da pessoa. Às vezes por problemas financeiros da família, e aí repete aquele padrão, ou por achar que não merece aquele dinheiro, e aí é uma forma também no qual as pessoas, cara, vão distribuindo o seu dinheiro de alguma forma. Então, tá precisando disso, aí dá o dinheiro, não sei o quê, vai distribuindo e aí não olha pro dinheiro. Cara, tem uma infinidade de fatores e que a grande maioria, todos eles têm a relação emocional em cima. Então, é muito essas questões relacionadas à emoção que interferem diretamente nisso. E a questão do hábito. A mesma volta também comportamento e emocional. Então, cara, se você não começar a criar esse hábito, é igual a academia, cara. Às vezes você começar, é muito difícil, porque você não tem aquele hábito. É muito, quase impossível. As pessoas falam até que é impossível. Tô vivendo isso aí há um ano. Então, essa dificuldade desse hábito da academia. Então, é difícil, mas assim, você já tá um ano vivendo. Mas hoje, é mais fácil ou é mais difícil do que quando você começou? Você ir pra academia? Eu podia ser engraçadinho agora, não, mas é mais fácil. É mais fácil, porque assim, porque você já entendeu, às vezes você já viu o benefício. E quando você fala de dinheiro, às vezes você, dependendo da situação, você vê o benefício muito rápido. E aí você entende. Às vezes, dependendo da situação, se a pessoa está muito endividada, às vezes ela não quer olhar para aquele problema, ela quer deixar de lado. E aí ela realmente vai ignorar aquilo ali. Mas quando ela começa a olhar, a entender, cara, é esse o caminho, eu tenho que ir por esse caminho, eu tenho que fazer isso. Às vezes, quando você está muito endividado, cara, você tem que entender que você vai andar na lama durante muito tempo. E é difícil. E aí nem todo mundo vai bater no peito e vai, beleza, eu tenho que enfrentar isso aqui. Muita gente não tem. O gastar ele acaba sendo um gatilho igual ao do vício, né? É fácil, eu brinquei do tigrinho, mas é fácil demais se perder. Com cartão de crédito, então, as verdade pessoas se perdem muito fácil. Até mesmo, vou falar por mim, até quem tem controle, de vez em quando, então, principalmente no final de semana, tem 2 filhos, pra quem não sabe, não, vamos sair, vamos comer, eu vou pensar assim, eu sei o quanto eu tenho de gasto no mês. No mínimo 300, com filho... Eu falo assim, cara, sabe? No mínimo 300. Vai sair pra almoçar no mínimo 300. Eu vou deixar meus filhos saírem só com o Fred agora, Thiago. Vai sair com o tio Fred, que vai economizar no meu cartão. Mas é muito isso, porque assim, uma coisa é eu entender o quanto eu posso. Outra coisa é entender o que de fato acontece. Então assim, eu durante um tempo, Fred vai me condenar agora, mas era prazeroso. Eu ia lá na máquina do bichinho.
Perdeu um dinheiro. Ia perder o dinheiro lá. Aqueles ganchos todo mole, né? O dinheiro tava reservado pra isso. Eu falei assim, não, vou lá. Até que eu consegui pegar uns bichinhos lá nos ganchinhos malucos. Mas chega um determinado momento que, como eu controlo, eu fui vendo no final do mês o quanto eu coloquei na máquina. E você fala assim, não, é só R$2. É igual cigarro também, né? É só R$10. Aí quando você foi ver, caraca! E aí é uma questão de olhar e falar assim, não, peraí. Tanto que eu falo com as crianças. Pai, posso ir na máquina? Não, acabou, a gente não vai mais. Eu não tenho mais onde colocar o urso, eu não tenho mais onde colocar nada. Foi divertido, mas acabou. E a hora de olhar, eu falo assim, opa, fiz, volto, acabou. Não dá. E aí vem um ponto importante. Você levantou e falou assim, Felipe, eu já peguei vários casos, várias situações, vários relatos de situações diferentes. O Fred como consultor, o que normalmente você orienta para a pessoa que chega para você e você percebe, por exemplo, essa situação? Porque provavelmente a gente tem ouvintes agora, pessoas que estão nos acompanhando, que vivem essa realidade do tipo, eu quero guardar, eu quero investir, eu sou controlado, eu tenho tudo anotado, mas alguma coisa à minha volta, alguma coisa dentro de mim, alguma coisa emocional dentro da minha cabeça faz com que o dinheiro entre e o dinheiro não fique. Eu sempre arrumo alguma coisa, arrumo uma obra e começo a achar que é quântico, que é esotérico, é Mercúrio retrógrado, mas sempre ela faz algo para ir para outro caminho. Qual é a orientação do Fred? Como consultor, numa situação dessa, onde a pessoa é controlada, ela tem as anotações, mas o dinheiro não fica, ela sempre arruma um jeito do dinheiro sair. Por isso que é importante anotar, porque quando você anota, você consegue ter mais clareza. E você começa a reconhecer padrões. Tem dentro desses estudos, né, você começa a entender padrões de gastos, né? Então, é muito comum as pessoas repetirem os padrões ali de gastos. Então, só para entender o que eu estou falando, vocês entenderem o que eu estou falando. Já teve uma cliente, por exemplo, que ela dava plantão num hospital específico e tinha uma loja de doce, chocolate, enfim, ali perto, e todo plantão ela gastava em torno de R$30 a R$40. Todo plantão. Ela dava 10 plantões por mês, era em torno de R$300 a R$400 que ela gastava ali. E era o dinheiro, às vezes, que ela não via sobrar no final do mês. E é assim, Fred, aí vai parar de comprar isso? Primeiro ponto pode ser sim, parar. Porque às vezes não tem necessidade de você comprar isso tudo de chocolate, de chiclete, de besteira. Primeiro ponto é esse que não vai fazer bem pra tua saúde. Segundo ponto, cara, você não precisa gastar 40. Gasta 5. Gasta 10. Reduz. E depois você tira. Então é você identificar esses padrões de comportamento. Então, por exemplo, eu, Fred, eu já identifiquei algumas coisas e identifico até hoje. Eu me controlo muito até hoje com certas coisas. Por exemplo, você sabe que eu gosto de perfume, relógio. E aí, o que eu faço? Eu seguia muitos caras assim que falavam de perfume. Eu tirei vários, pô. Muitos. Por Afinal de contas, o Fred tem 45 perfumes já, né? Chega. Porque constantemente, cara, eles, assim, você fica vendo propaganda daquelas coisas. Então é você se blindar, cara, não posso ver isso. É uma briga interna todos os dias. Que se você não vencer todos os dias, você vai se prejudicar. Você chegou a ler O Poder do Hábito? Já. Justamente por isso, né? Eu li O Poder do Hábito. Para quem não leu O Poder do Hábito, o conceito do Poder do Hábito identifica o gatilho, modifica o gatilho para você criar após 21 dias um novo hábito. E eu sou meio São Tomé, né? Então tem algumas coisas na vida que eu faço assim, eu tenho que testar para ver no que vai dar. E quando eu sei ler O Poder do Hábito, ele fala sobre a troca, né? Sim. Então basicamente quando você falou assim, tô gastando R$300 de doce, ó. Vou trocar o doce por outra coisa? Vou reduzir? Não, eu, Felipe, eu acredito no conceito de ser radical. Eu também. É cortar. Tanto que eu falo com as pessoas, cara, eu parei de beber. Aí a pessoa, mas parou de beber, porque eu falei assim, caraca, vou ficar explicando o conceito por trás de tal. Eu falei assim, não, Jesus. Encontrei Jesus, entrei pra igreja, agora eu sou um homem transformado, e por isso que eu parei de beber. Mas na verdade eu parei de beber porque eu estava confrontando o poder do hábito. Assim, não é que eu sou alcoólatra, não é que eu bebia todo dia, mas assim, ia pra festa, bebia. E encontrava os amigos, bebia. Então eu tomei a decisão assim, não vou beber, vou trocar a bebida por refrigerante, vou trocar a bebida por água? Não vou. Vida normal, vida que segue. Para exatamente perceber se o caminho é trocar ou se o caminho seria não fazer. Sim. E o que eu percebi todas as vezes que eu precisei fazer uma troca, acabava que voltava.
Quando eu fiz, de fato, acabou, é igual café sem açúcar. Quando eu simplesmente falei assim, acabou, não tem açúcar, não tem adoçante, não tem nada. É puro. Nunca mais. E você faz o inverso. Você começa a tomar ojeriza, né? Não sei se vocês tomam café sem açúcar. Não vou fazer campanha para tomar sem açúcar. Sim. Mas quem toma café sem açúcar não consegue beber café com açúcar. Porque é meio que aquele hábito, porque é um hábito colocar açúcar no café. Fred, eu tenho certeza que o Fred não coloca, porque é um entendedor de café. Faz anos. Entendeu? Mas assim, quando você tira o açúcar do café, você gerou um novo hábito, que é beber o café sem açúcar. Você não consegue voltar. E aí volta a questão do paladar, né? Você se adapta àquele paladar. Você não consegue. Você chegou na parte X, você não consegue retroceder, exato. Mas basicamente, eu gostei dessa parte do identifica e corta. Porque às vezes a pessoa fala assim, não. Só dá pra identificar anotando. Não existe fórmula mágica. Não existe. Aí você tem que anotar. E quando não quer trocar, porque não quer mudar. Exato. A pessoa tem que querer, né? A pessoa tem que querer mais do que eu. Eu costumo dizer isso. A pessoa precisa enfrentar a saída da zona. Cara, é isso, assim, como eu te falei, eu poderia facilmente comprar um perfume todo mês, pô, mas eu me pergunto, pra que eu faço isso? Qual é a necessidade real disso? Então, todo mês, não, que perfume dá não, todo mês, não. Aí, por exemplo, teve uma vez eu dando uma palestra, teve uma pessoa que eu dei um exemplo, isso foi muito engraçado, que eu dei um exemplo de uma outra palestra que eu fui, que uma pessoa comprava roupa todos os meses. Aí no meio da palestra eu falei, porque a pessoa chegou lá e falou que comprava roupa todos os meses. Eu acho isso uma loucura, porque eu não consigo entender a pessoa comprar roupa todos os meses. Eu compro roupa todos os meses também. Aí eu falei, mas qual é a necessidade de você comprar roupa todos os meses? Porque assim, Fred, não consigo entender. Talvez alguém que esteja me ouvindo vai falar. Comenta aqui embaixo, eu compro roupa todo mês. Exato, eu não consigo entender. Porque assim, se você tem um armário com roupas ali, que dá pra você usar, você não vai conseguir me convencer que você precisa comprar roupa todos os meses. Tá? Então, é isso, é o comportamento, tá sempre comprando aquela blusinha ali que às vezes não precisava. Então, você cria o padrão de comprar sempre uma roupinha ali todos os meses, não tem necessidade, pô. Vou trazer agora 2 assuntos totalmente aleatórios que a gente tava falando, mas encaixa. Não sei se o Fred já leu Marie Kondo. Não. Marie Kondo, ela fala sobre arrumação, é japonesa, minimalista e tudo mais, e o conceito do livro dela, eu não lembro o nome do livro agora, mas a autora é Marie Kondo. E o conceito dela encaixa muito com o essencialismo. O essencialismo, basicamente, ele fala sobre o minimalista. Uhum. A Marie Kondo, no livro dela, ela fala... Como você levantou essa questão da roupa, a Mary... Eu li os 2 livros dela e apliquei isso na minha vida. Ela fala assim, abre o teu armário. Se tiver uma roupa lá que você não usa há 3 meses, você não precisa dela. A não sei que seja roupa de frio. Sim. Tô no Rio de Janeiro. Esse ano tá fazendo frio, mas o normal não é esse. Assim, tá lá. Tô com uma camisa lá que tem... anos que eu não uso. Não é pra ela estar ali. Já separei várias, inclusive, pra se eu fosse falar de Feng Shui, né? Coloca energia pra fluir. Bota ela pra girar. Isso com perfume, porque aí perfume é diferente. Perfume mas assim, até perfume chega uma hora que já foi. Perde o cheiro. Se for mal conservado, mal arrumado, mal armazenado, tá vendo? Calma. Armazenado. Deixa eu molhar o bico. Foi catucar onde não pode. Isso. Porque tem perfume lá que eu tenho, sei lá, 10 anos. Eu tenho que ir na casa do Fred fazer 2 coisas. Voltar a beber. Eu tenho que tomar o uísque que ele tá lá guardando, que é topzera. E eu vou lá experimentar esse perfume dele todinho. Vou fazer igual ele faz nos vídeos. Fazer combinação de perfume. Mas voltando pra cá, pra parte de investimento. Ó. Deixa eu ver. Rapaz, já... Passa voando, né? Tá, mais uma pergunta antes da gente finalizar. Reserva de emergência, aposentadoria de longo prazo, utilização da Olivia para controle financeiro. Em que momento do mês? A Olivia virou para mim e falou assim, olha, Fred, você precisa fazer uma aplicação de R$200 por mês durante 24 meses. Em que momento do mês? Ou a Olivia vai me trazer essa informação? Deixa eu complementar a minha pergunta. Em que momento do mês eu faço a aplicação? Eu faço no dia 1º, eu faço no dia 5, eu faço no dia 10, faço no dia 20, faço no dia 30. Boa. Ou a Olivia vai virar para ele assim, não, calma, fica tranquilo. Você vai fazer essa aplicação nesse dia, porque nesse dia é assim. Eu recomendo você fazer assim que você recebe o teu dinheiro. Porque, normalmente, esse também é um outro momento que as pessoas erram, no final do mês eu vou investir o que sobrar.
E aí, às vezes, não sobra nada. Então, é você fazer a matemática reversa. Você primeiro investe e gasta o que sobra. Então, mas eu só recebo no final do mês. Beleza, ajusta essa mesma coisa. Se você recebe no final do mês, amanhã de fato, no final do mês. É o primeiro dia do mês, tá? Amanhã você pode investir. Se você recebe no final do mês, você vai investir no final do mês. Se você recebe no início do mês, você vai investir no início do mês. Isso. A gente pode até manter no inverter a ordem. Recebeu no final do mês? É isso. Amanhã é o início do mês. Olha que mágica. Exato. E aí é aquilo que a gente sempre fala, né? Você primeiro se pagar e depois pagar as outras pessoas. Então você deve ser a pessoa mais importante a receber. Então, primeiro se paga, investe e depois você paga o restante. Que aí você vai ter o mês inteiro para arrumar dinheiro para pagar essas outras pessoas. É que lógico, quando você tem suas finanças controladas, tá? Que é a sequência do que a gente está seguindo aqui. O caminho é esse. Exato. Bom, agora a reta final. O maior aprendizado que o Fred teve nos últimos, não desde que se formou, mas nos últimos 5 anos. Pensando em investimento? Pensando na vida como um todo, né? Que eu, digamos, quando você começou a investir, sua vida mudou, né? Cara, é isso. É organizar essa vida financeira e aprender a investir o seu dinheiro. É fundamental. Assim, eu falo isso, parece meio clichê, né? Mas foram as coisas que mudaram a minha vida. A partir do momento que eu comecei a me organizar, tive mais clareza sobre meus gastos, consequentemente sobrou mais dinheiro, e aí sobrando mais dinheiro eu consigo investir mais. Então, quando eu invisto mais, construo meu patrimônio mais rápido, que consequentemente esse patrimônio vai me dar uma renda passiva, e com essa renda passiva ela complementa a minha renda ativa e cria esse ciclo, a bola de neve do bem, né? Então, é organizar as finanças e aprender a investir o dinheiro. Assim, para qualquer pessoa, qualquer área, qualquer idade, deve fazer isso. Porque, como a gente falou aqui no episódio anterior, que o pilar principal, seja do negócio ou da vida pessoal de alguém, é a parte financeira. É isso só. E as pessoas não dão atenção devida para o investimento. E aí, para fechar com chave de ouro, conselho para as nossas ouvintes que estão ali do outro lado, que estavam com saudade de ouvir a gente conversando. Boa. Começa anotando, a partir de agora, anota todos os seus gastos, desde o chiclete que você compra, as compras mais caras. Faça isso, seja no papel e na caneta, numa planilha de Excel, ou utilizando a Olivia. Enfim, qualquer forma que você consiga ter controle e clareza do que você está gastando. E é lógico, entenda que dependendo do momento atual da sua vida, você vai precisar abrir mão, às vezes, de sair com os amigos, de tomar ali seu chopp, de comer uma pizza. Às vezes você vai ter que abrir mão disso para você conseguir enxugar seus gastos e fazer sobrar mais dinheiro. E, lógico, você buscar formas de ganhar mais dinheiro, de aumentar a tua renda. Porque aumentando a tua renda, consequentemente, você vai fazer sobrar mais dinheiro para você investir, para construir um patrimônio que dê conforto, saúde e segurança para você e para a tua família. É isso, eu também tenho um conselho muito importante para dar para vocês que estão nos ouvindo. Pega a visão, pega o que eu vou te falar para você não marcar bobeira, hein? Ativa o sininho, compartilha, comenta, dá o joinha pra gente, se inscreve, segue a gente lá na rede vizinha, lá no Instagram, Fred Rezende com Z, não esquece, tá? É isso. O Felipe Scher, SCHER, Fisiocast, segue a gente, acompanha para você não perder nada, porque nós estamos de volta. E é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa bancada, debatendo, conversando sobre dinheiro na área da saúde, dinheiro na vida do ser humano, porque sem ele a gente não consegue nada daquilo que a gente deseja, ele é fundamental. Então é isso. Muito obrigado, Fred. Obrigado, galera. E é isso. Quero deixar mais um recadinho aqui para você que está nos ouvindo. Deixa aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve desse episódio, que é importante para a gente saber e a gente cada vez mais criar conteúdos direcionados e com mais qualidade para vocês, beleza? Então, galera, foi ótimo estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu!